A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou o Felipe Gama, sou líder da Escola Bora Vender da Loja Integrada e durante essa semana eu vou estar aqui com vocês mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Beleza? Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu quero que vocês peguem o celular de vocês, tirem uma foto assistindo o bate-papo de hoje e compartilhe nas redes sociais marcando a Clint Hub e o SMV 20. Combinado? Todo mundo pegou o celular, conseguiu tirar foto, tudo certo? Beleza. Vamos lá agora apresentar o convidado de hoje. Hoje a gente tem um tema que ele é muito importante, principalmente para quem está iniciando agora o negócio digital. A gente vai falar sobre como criar anúncios que vendem para e-commerce. E para esse assunto não poderia ser ninguém menos que o grande Diego Santana, CEO da E-Commerce Rocket. Diego, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, é um prazer trocar esse conhecimento com você. A gente já se viu tanto, a gente fez tanto trabalho junto, ainda faz trabalho junto, né? Esse ano a gente não teve a oportunidade de se ver nenhuma vez presencialmente por conta da pandemia, mas ano que vem estamos aí de novo. É um prazer ter você aqui com a gente. Fê, mais uma vez, obrigado, Felipe, por participar aqui, né, do SMV 20 comigo. É um prazer, mais uma vez aqui, a gente falar com essa galera que precisa tanto de conteúdo. E obrigado aí, pessoal do SMV da Client também pelo convite. Vamos nessa. Legal. Diego, eu já conheço bastante da sua história, eu já conheço um pouco do trabalho que você faz, mas eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. A gente te chamou aqui hoje para poder falar sobre como criar anúncios de venda para Legal, vamos lá. Bom, praticamente eu comecei de 13 para 15 anos dando aula de informática na cidade do interior da Bahia. Foi meu primeiro impacto ali com a internet, né? E eu percebi que seria com a internet que eu queria trabalhar. A partir desse momento, eu comecei a trilhar os meus caminhos para o e-commerce. Eu montei uma operação de vendas começando pelo Marketplace e fui seguindo, né, essa operação de vendas aí, fui para plataformas e fui escalando. Tive 3 operações que deram bastante certo, foi muito bom. Na época eu estava escalando e foi minha faculdade, foi quase 10 anos empreendendo sendo lojista, né? Depois disso eu decidi seguir mais a carreira de especialista, né? Ajudando as pessoas com o tráfego pago. Tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, aprender com o Facebook, com o Google sobre isso e trazer esse conteúdo e criar aqui dentro do Brasil uma metodologia que funciona para e-commerce. Então é por isso que eu já mentorei mais de 485 lojistas e venho ajudando diariamente principalmente pequenos e médios lojistas a encontrar os caminhos da venda usando o tráfego pago. Eu estava dizendo que eu admiro muito o trabalho que você faz, principalmente para pequenos e médios lojistas. A gente sabe o quanto é importante para uma pessoa que está começando agora uma estratégia para gerar tráfego para a loja virtual, né? É aquela máxima que até você diz muito, né? Que uma loja sem marketing é uma loja no deserto, a gente não consegue levar nada ali para ela. Mas para começar o bate-papo, eu já queria começar te perguntando, fazendo uma pergunta que ela é bem polêmica, né? Principalmente quando a gente fala sobre geração de tráfego para e-commerce. Google Ads ou Facebook Ads? Qual é o melhor? Boa, essa é uma pergunta que eu recebo constantemente aqui, Felipe. E vou tentar de uma maneira simples, dinâmica, didática, explicar para vocês qual que é a minha visão, para vocês entenderem o que vai funcionar melhor para vocês. São 2 ótimas redes, evidentemente, não tem como negar. Porém, existe uma coisa lá dentro, né, que é o comportamento do público. É muito diferente o comportamento do público do Google Ads versus o público do Facebook Ads. O público do Google Ads são pessoas que estão dispostas a comprar, motivadas, né, e já querendo algo ou querendo pesquisar algo para comprar, estão ali mais na reta final.
Já o público do Facebook e do Instagram Ads, né? Toda vez que a gente fala Facebook Ads, a gente fala também de Instagram Ads, que é a mesma coisa. São pessoas que estão dispostas a conhecer, se interessam por aquilo ou por aquele segmento, né? E também querem saber mais quando você exibe no feed. Elas costumam interagir melhor, tá? Então, o comportamento é totalmente diferente. Se você tem um produto que as pessoas buscam muito na internet, que elas querem muito comprar, eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Existem também a diferença de estratégias. No Google Ads, você segmenta, né, e você busca as pessoas por palavras-chave, compra ali o nome do seu concorrente, de produtos, para você aparecer quando alguém pesquisar. Já no Facebook Ads, a sua estratégia vai ser encontrar o público-alvo por meio dos interesses que essas pessoas têm. Tá? Tem segmentos que funcionam melhor no Google e segmentos que funcionam melhor no Facebook Ads. Né? Então, só para deixar claro aqui, dentro do Facebook Ads, né, que é o anúncio nas redes sociais, você rodar um anúncio, um segmento de moda, por exemplo, você vai ter mais chance de venda do que no próprio Google. Até porque é um produto de desejo, onde você desperta muito o desejo e faz as pessoas comprarem. E um exemplo que eu dou também no Google Ads é suprimento de informática, cartucho de impressora. Dificilmente você vai conseguir fazer isso dar certo no Facebook Ads, porque não dá para você segmentar as pessoas que têm aquela impressora. Quem tem esse tipo de produto tem comportamento já de pesquisa, está digitando, querendo aquele suplemento. Então, você precisa entender aonde você vai se encaixar nesse meio, tá? Se o seu produto for de necessidade, Google Ads, se o seu produto for mais de desejo, Social Ads, Facebook, Instagram Ads vai funcionar melhor, tá? E lembrando que essas redes se complementam, tá? Então não é que uma exclui a outra, você pode também trabalhar com estratégias em conjunto para ter resultado. Mais um ponto interessante é falar dos custos da rede, né? O Google Ads, ele tende a ser um pouco mais caro do que o Facebook Ads, tá? Até porque o Google Ads, ele é um canal onde tem um número menor de pessoas comparado às redes sociais, porém com comportamento mais aquecido, então um mercado mais concorrido ali. Já as redes sociais custam um pouco mais barato, só que você precisa trabalhar um pouco melhor suas estratégias para ser mais assertivo. A resposta que eu dou sobre Google ou Facebook é: teste o que vai funcionar melhor para você, mas com base no que eu falei aqui, analise em que momento você pode usar e já começar na rede social mais assertiva. Produto de necessidade, Google Ads, produto de desejo mais no Face Ads, para você já começar de uma forma mais clara e efetiva nessas redes. Legal. Sabe o que é mais legal de estar acompanhando? É que eu estou vendo que todos os bate-papos eles estão muito alinhados em relação à estratégia, né? A gente tem falado muito essa semana o quanto é importante a gente testar as possibilidades, entender as particularidades do negócio, para a gente conseguir criar uma estratégia, né? Construir uma estratégia que, de fato, ela seja funcional e traga resultado para a loja. Então, é isso, conhecer o público, né? A gente entender as particularidades do negócio e realizar testes, né? Se a gente pegar só esse conceito e não realizar nenhum teste, a gente, de fato, ali não consegue chegar a lugar nenhum. E aí, Diego, continuando falando sobre o Facebook Ads, né? Como que a gente pode iniciar esse processo de criar anúncios para o Facebook Ads? Boa. Bom, como é que você começa a anunciar na rede social, né? Primeiro, vocês vão me acompanhar, eu vou deixar o link do meu Instagram para vocês poderem acompanhar. Lá dentro vocês vão poder entender como você começa. Vai ser necessário você ter um gerenciador de anúncios, você precisar ter um painel para começar a fazer os anúncios. Segundo passo, que é muito importante, mapear e entender realmente seu público-alvo, tá? Como eu falei, não é tão simples quanto o Google. Face e Insta Ads, exige que você tenha um conhecimento melhor do teu público para você ser mais assertivo. Então você precisa descobrir o que o teu público gosta de fazer nas redes sociais, o que eles gostam de ver, né? Então, por exemplo, se você tem uma loja de moda praia, de biquíni, não adianta você procurar as pessoas pelo interesse biquíni. Isso não vai funcionar, tá? Só vai funcionar se você colocar ali na questão de moda praia, toda aquela questão que eu falei, você colocar viagens, praias, etc. Você vai ter que ir um pouquinho mais além do óbvio, tá? Para você conseguir ter mais resultado. Então você vai ter que mapear gostos, né, do teu público-alvo para conseguir encontrá-los mais facilmente nas redes sociais. Depois disso, depois que você faz esse mapeamento, você começa a criar o anúncio e você vai para a parte dos objetivos. Você precisa entender quais objetivos vão funcionar melhor para você, tá? Então, como é que funciona essa parte de objetivos?
Dentro do Facebook e do Instagram Ads, existem vários tipos de objetivo: conversão, tráfego, mensagem, etc. Dá para você fazer campanhas para o WhatsApp usando o objetivo de mensagens, dá para você levar muita gente para o teu site usando o objetivo de tráfego, ou pessoas mais qualificadas para compra usando o objetivo de conversão, que é compra definitivamente de fato, tá? Então, você entendendo os objetivos faz com que você tenha, tá, uma efetividade melhor no anúncio. Quem me acompanha sabe, tá, que eu coloco toda a parte de segmentação lá dentro, faço todo o detalhezinho ali para a gente conseguir achar o melhor objetivo para começar da forma correta. Então, para quem está começando, eu sempre indico, comece por conversão, para você conseguir trazer um público mais qualificado, mas com certeza vocês vão me acompanhar um pouco mais de perto agora e vão entender como é que funciona esse método de criação. A ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo para dar uma clareza de como as coisas vão funcionar. Depois disso, nós vamos ter que criar a estratégia de regionalização dos anúncios, né? A gente já sabe o público, já sabe o objetivo, e a dica que eu dou não adianta você rodar um anúncio para o Brasil inteiro, porque primeiro você tem que ser o melhor da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, para depois ser o melhor do país, né? Às vezes você nem tem estratégia logística para o país inteiro. Então, para você não gastar dinheiro à toa, a dica que eu dou é que você segmente os melhores estados ou aonde você tem realmente uma estratégia logística efetiva, tá? E por último, a gente fala um pouco da criação de anúncios, né? Você entender quais anúncios vai funcionar melhor para você. Que tem o carrossel, tem o stories, tem o vídeo, tem imagem única. Tudo isso você vai começar a desbravar e testar para ver o que funciona melhor para você. E assim você começa, né, a dar os seus primeiros passos no anúncio no Facebook Ads. Legal, Diego. E só te perguntar, e já incluindo uma pergunta nessa segunda pergunta que eu te fiz, né? Sobre essa questão de anúncios, existe uma forma que a gente consegue identificar qual o melhor anúncio, tipo de anúncio para começar? Se é carrossel, se é imagem estática, ou é no teste mesmo? Tudo é teste, mas assim, como eu já rodo em mais de 40 segmentos anúncios, hoje eu estou investindo com todos os clientes R$480 mil por mês em ads, eu acredito que dê para eu te passar alguns posicionamentos. Só para você entender, com relação aos anúncios, né, para quem vai rodar para público feminino, o carrossel sempre funciona melhor, principalmente no Instagram. Quando você tem um público mais masculino, anúncios de imagem única tendem a funcionar melhor. Então é basicamente uma segmentação, tá? Que vai fazer você ser mais assertivo. Quem me acompanha sabe mais ou menos por onde começar. Embora eu sempre recomende teste, tá? Porque teste vai ajudar você a ter mais clareza de tudo. Legal. E sobre investimento, como que a gente começa a pensar no investimento para anúncios? Quanto a gente tem que investir? Tá, essa é uma pergunta bem importante, né? Não existe, assim, na verdade, assim, você precisa ter um investimento mínimo ali para as coisas acontecerem, mas também dá para você começar com baixo investimento, né? Antes de você escalar os seus anúncios e botar muita grana. Primeiro passo é você planejar, né? Entender quantos anúncios e conjuntos de anúncios você vai criar, quais são os seus objetivos, porque o investimento é o combustível que vai fazer você chegar no seu objetivo. Então, quanto mais você investir, com certeza mais chances de retorno você tem. Mas desde que você planeje isso, está tudo certo. Vamos dar um exemplo. Quem está começando a anunciar no Face Ads, nunca anunciou, eu recomendo sempre mais ou menos R$800 por mês a R$1.000. Já dá para começar. Não significa que você não vai ter nenhum resultado, porque esse investimento não é pré-pago. Você vai pagando enquanto os anúncios rolam. Se em algum momento, 3, 4, 5 dias não estiver dando resultado, você pode mudar a sua estratégia. Então você não acaba perdendo essa grana, tá? Que fique claro isso daí. O investimento mínimo seria esse que eu falei, né? E o planejamento vai ser a base de tudo para você começar a entender o quanto que você vai colocar em cada estratégia. Lembrando que tudo isso é baseado em quanto você quer faturar, porque não adianta nada também você querer faturar R$100 mil e investir R$1.000. Não existe milagre para fazer isso acontecer, tá? Então você precisa entender quanto você precisa faturar mínimo para você conseguir identificar quanto de combustível você vai precisar para fazer aquilo acontecer. E Diego, ainda sobre investimento, né? Você tem alguma dica para dar para o pessoal, parecida com aquela que você deu sobre a produção de imagens, né? Os tipos de anúncios de vincular, né? Se existe alguma dica para segmento, algum valor que a gente pode começar investindo
dependendo do segmento? Tem, isso é bem legal. Cada segmento tem sua particularidade, tem o seu tipo de mídia, né? Por exemplo, eu vou dar 3 principais segmentos aqui só para dar um norte para vocês. Segmento de moda, por exemplo, comece a investir aí entre R$1.000 e R$1.500, porque é um segmento mais aquecido. Com certeza você vai ter um retorno mais definitivo sobre isso. Segmentos de decoração, sempre eu recomendo para os meus mentorados investir de 700 a 800. Então, cada segmento tem sua particularidade e tudo é teste, não tem segredo, gente. Vamos pensar em orçamento diário ao invés de orçamento mensal. Vai ser mais fácil a gente trabalhar. Cada conjunto que você solta, pelo menos aí uns 10 a 15 reais por dia, já te dá um resultado interessante para você depois começar a escalar isso. Então, tenha em mente isso, tá? Vamos definir um orçamento diário, vamos gastar X por dia, vamos deixar o anúncio rodar de 3 a 7 dias e aí fazer uma mensuração para ver em que momento que a gente começa a otimizar as campanhas ou mudar as estratégias. Legal. Falando ainda aqui sobre o Facebook Ads, né? Existe algum tipo de premissa, né, que você segue na hora da construção dessas campanhas? Você segue algum roteirinho, coisas que você consegue utilizar ali para pensar nessas campanhas, para construir um anúncio que vai ser um sucesso e, de fato, trazer vendas para esse e-commerce? Sim, eu tenho sempre uma premissa que é focar no anúncio, né? Focar na imagem do anúncio. Eu vou passar mais ou menos um checklist do que eu faço aqui para conseguir ter resultado para vocês. Além de toda essa parte de planejamento, estratégia de segmentação de público, escolher o objetivo correto, eu trabalho com imagens chamativas, porque no Facebook, para quem não sabe, no Instagram, as pessoas que ficam em média 3 horas por dia veem mais de 1.500 posts no feed, tá? Ou seja, o seu anúncio tem que ser muito chamativo para com certeza você conseguir ter uma efetividade ali, chamar a atenção daquela pessoa, fazer ela parar um pouquinho para ver mais sobre aquilo, tá? Outra coisa, eu coloco alguns pequenos textos na imagem. O Facebook tem um limite de no máximo 20% de texto nos anúncios. Eu respeito esse limite, mas eu coloco algum texto que chame a atenção. É muito efetivo porque as pessoas olham muito a imagem, né? E quando tem texto na imagem, ela consegue já entender a mensagem que você está passando. Outra coisa legal é trabalhar uma copy bem atrativa, né? O texto do anúncio com uma atração bacana, porque quando a pessoa parar para prestar atenção no teu anúncio, ela vai para o texto e ela consegue entender muito mais detalhes, com mais clareza do que você está querendo falar com ela. E por último, né, uma estratégia que eu uso também é colocar preços no anúncio, né? Tem seus prós e contras, né? Quando você coloca preço no anúncio, você pode levar um público mais qualificado para o site, mas ao mesmo tempo você pode eliminar chances de venda ou de despertar o valor do teu produto. Então, qual é a dica que eu dou? Se você tem um produto que você precisa explicar mais claramente o porquê que ele custa aquilo, não coloque o preço no anúncio, tá? Porque a pessoa vai entrar na sua página, vai entender tudo sobre aquilo. Agora, se você tem um produto que realmente é igual a diversos concorrentes, aquele produto de marca, tudo, não tem o que fazer, você coloca o preço para você já mostrar que você está competitivo perante seus concorrentes. Essas são as premissas básicas aí que eu uso aí para a gente conseguir rodar campanhas e ter resultado já de cara. Legal. Essa da imagem chamativa e do texto na imagem, eu acho que você falando, né? Meu core não é ads, mas isso é uma coisa que a gente percebe muito, né? Pelo menos a gente que lida no dia a dia com e-commerce, né? O quanto a imagem chamativa e o texto na imagem eles chamam a atenção para a compra, né? O quanto a gente está com o celular na mão, a gente vê uma campanha no Instagram e se aquela imagem chamar a nossa atenção de primeira, a gente já vai, clica ali, já é direcionado para a página para comprar. E são coisas simples, na minha visão, são coisas simples, mas que elas são essenciais para a estratégia da campanha. Então, é legal, assim, ressaltar isso. Perfeito. A gente fala muito também hoje sobre campanhas para públicos segmentados, né? A gente personalizar uma campanha para um público, né? E como funciona essa parte dentro de Ads? Legal. Dentro do Ads tem uma opção de públicos personalizados que é assim extremamente interessante, né? Você pode usar uma lista de e-mails que você tenha ou uma lista de WhatsApps que você tenha para impactar os proprietários dessas listas, desses e-mails nas redes sociais, tá? Então,
já é um tipo de público bem legal para rodar. Você pode também criar os públicos semelhantes, que são pessoas que têm o mesmo comportamento de determinados públicos. Então, se você tem uma lista das últimas 90 pessoas que compraram de você, você sobe essa lista nas redes sociais e o Facebook Ads vai encontrar pessoas semelhantes a essas que você subiu. Ou seja, você vai trazer um público mega qualificado para dentro do teu e-commerce, do teu negócio, para conseguir fazer vendas também, tá? Então, esses são os dois principais públicos personalizados. Depois disso, nós temos o público envolvimento, que é basicamente as pessoas que se engajam nas suas redes sociais, curtem, comentam, compartilham, mandam direct ou visitam o teu perfil, dá para você trazer de volta essas pessoas. E o público de vídeo também, né? Se você tem vários vídeos rodando, se você costuma fazer anúncios de vídeo, inclusive eu recomendo que você faça isso, você consegue reimpactar as pessoas pela porcentagem de tempo que elas assistiram o vídeo. Então você pode pegar e trazer uma pessoa de volta que assistiu 50% do seu vídeo ou 70% do teu vídeo. Legal, Gui. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, que para mim assim, foi muito interessante. Sempre aprendo muito quando o assunto é Ads, porque realmente eu acho muito fascinante, mas eu tenho muito que aprender ainda. Eu acho que Ads é essencial. Como eu falei essa semana aqui em outros bate-papos, né? É importante a gente trazer a importância que a agência digital ela tem no negócio de e-commerce, porque eu acho que um dos principais erros de quem hoje está iniciando uma loja digital, uma loja virtual, na verdade, é ter essa ideia, né, de que o e-commerce é só você chegou lá, criou a loja, colocou o produto, pronto, fiz a configuração, coloquei no ar e estou pronto para vender. Só que não é assim, né? A gente tem que pensar em tudo que tem por detrás, e o marketing digital, e no primeiro momento da loja, a gente conseguir trabalhar essa parte de tração, nessa parte de pago, né? Para a gente conseguir gerar tráfego para a loja, é importantíssima. É importantíssima e realmente eu acho que a gente precisa valorizar mais esse lado do e-commerce, porque é importante, principalmente para quem está começando, para quem quer ter um negócio de sucesso. E aí, para finalizar aqui, eu queria que você desse assim, suas dicas finais, suas considerações, deixasse suas dicas para o pessoal, sei que com certeza você tem, falasse também como o pessoal te acha nas redes sociais, se o pessoal quiser te acompanhar também, ver os seus conteúdos, como é que o pessoal faz? Legal, exatamente isso que você falou, principalmente para o pequeno e médio lojista que quer começar, quer ter suas primeiras vendas, não vai rolar sem tráfego, tá? Você precisa fazer tráfego para o teu negócio, nem que seja o mínimo, para você entender como as coisas vão funcionar. Bom, uma dica final, assim, o tráfego não significa que você vai ter um resultado amanhã, tá? Não você precisa entender que existe um aprendizado, que você vai ter que testar algumas coisas, e uma frase que eu sempre falo a pressa é inimiga da conversão. Se você tem pressa, provavelmente você não vai ter tanta conversão quanto você deveria, você vai acabar mexendo nos anúncios, etc. Então tenha paciência de testar. Quando você for fazer o seu planejamento de investimento, você já sabe quanto está investindo e até onde você pode ir, para você entender que existe um aprendizado inicial para a coisa acontecer. Para quem quiser me acompanhar, o meu principal canal hoje é o Instagram, @DiSantanaBR, DIH SantanaBR, tá aí na telinha para vocês. Lá vocês vão acompanhar diariamente um conteúdo muito denso sobre ads para e-commerce. Tá? Eu sou focado em e-commerce, como eu disse, invisto mais de R$450 mil por mês em anúncios para e-commerce, então vocês vão aprender muito comigo lá dentro. Eu vou dar várias dicas legais. E para quem quiser algo mais avançado, quem quiser ir para o próximo nível um pouco mais rápido, lá dentro você vai conseguir encontrar também, mas existe um curso que eu soltei, que é o Mentoria Flix. É um curso onde você pode assistir as minhas principais mentorias que eu dei de e-commerce e aí aprender muito com esse curso e já aplicar no teu e-commerce. É um curso todo prático e esse nome ele é sugestivo, porque cada episódio que você assiste, ele tem um tempo exato de uma temporada, de uma série, e quando você acaba, fica com a ponta para você começar outra. É que nem você assistir seriado, você nunca vai querer parar. Então eu recomendo que vocês conheçam também. Legal, né? E mais legal é que provavelmente cada episódio é um caso diferente, né? Então é uma estratégia diferente, é um pensamento diferente. Muito legal. Exatamente. Depois que eu não sabia dessa, hein? Show. Legal, gente.
Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, quero agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente até esse momento, acompanhando esse conteúdo. Queria dizer para vocês também que a semana de marketing e vendas para e-commerce não acabou, tem muita coisa rolando. Então, continuem acompanhando os conteúdos, continuem assistindo a gente, porque tem muita coisa boa, tem muita gente boa falando, como o grande Diego acabou de falar aqui agora. E eu vejo vocês no próximo encontro, beleza? Tamo junto aí, Diego. Pessoal, até a próxima. Valeu. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.